Bom, meus amores, para finalizar, vamos relembrar um pouquinho a fecundação nas plantas. Prestem atenção que nós vamos relembrar. Esse conteúdo já foi estudado por vocês em anos anteriores. Bom, quando a gente fala novamente em fecundação, nós temos que pensar em reprodução sexuada, união de gametas feminino e masculino. Então, nos vegetais, pelo menos em uma das fases da vida de um vegetal, ocorre reprodução sexuada, seja ele de qual grupo for, briófita, pteridófita, gimnosperma, angiosperma. Todas elas, em algum momento, possuem reprodução sexuada. Porém, nós vamos enfatizar aqui as angiospermas. Por que as angiospermas? Porque as angiospermas possuem estruturas reprodutivas. Lembram? Nós temos uma ordem evolutiva, dos vegetais, e as angiospermas são os vegetais mais evoluídos, com estruturas vegetativas mais complexas, incluindo estruturas reprodutivas. E que órgãos reprodutivos são esses nas angiospermas? As flores, lembram? As flores vão ser os órgãos reprodutivos das angiospermas. Então, ele vai fazer com que haja a produção e reprodução sexuada ali nas flores, tá? E aí nós vamos dar uma olhadinha num esquema de uma flor hermafrodita, porque aí a gente consegue ver a parte masculina e feminina numa mesma flor, fica mais fácil para relembrarmos. Então, essa figura, meus amores, essa imagem, vocês têm no livro de vocês, tá? Na página 278 do 4º módulo do 1º capítulo, tá? Então, lá no 4º livro de vocês, no 1º capítulo de Ciências, na página 278, nós temos esta imagem e vocês conseguem acompanhar também por lá. Bom, nós temos então aí uma flor hermafrodita, onde nós temos as estruturas feminina e masculina. Bom, a parte masculina, ela é constituída pelo estame masculino. Então, ela vai estar ali constituída aquela partezinha amarela, tá? Aonde nós temos a antera e o filete, que compõem o estame, compõem então a parte masculina desta flor. Em uma flor que não seja hermafrodita, que seja só órgão masculino, a gente vai encontrar só essa parte, ok? Já na flor feminina, nós temos o pistilo, que vai constituir a parte feminina, onde nós temos o estigma, que é essa parte central verde, tá? Então, lá em cima nós temos o estigma, nós temos um estilete que vai unir o estigma ao ovário. E a gente pode dizer que é um tubo polínico, por onde vai passar o grão de pólen para atingir o ovário, Nós temos que pensar que tem que haver a junção dos gametas, masculino e feminino. Então, eles precisam que cheguem até o ovário. E aí, como é que acontece isso? Bom, nos estames, que é na parte masculina, vão ser produzidos os grãos de pólen, que dentro deles tem os núcleos espermáticos. Quando eles se soltam, se dispersam no ambiente, eles podem chegar, ao pistilo. E quando chegam ao pistilo, que é a parte feminina, aí ele vai fazer o quê? Ele vai ser levado até o ovário por este tubo polínico, Ele vai entrar neste tubo para chegar até o ovário. Porque no ovário nós vamos ter a oospera, que é o gameta vegetal, Que é a célula sexual dos vegetais, ok? Então, quando ele chega no topo do estigma, o grão de pólen, que dentro tem os núcleos espermáticos, o que acontece? Ele germina. Então, ele desenvolve um fino tubinho, que é o tubo polínico,
que vai crescer para chegar até o óvulo, ou seja, esse tubo polínico ele vai crescer pelo grão de pólen, tá? O grão de pólen vai germinar, vai originar esse tubo para poder levar até o ovário, para poder acontecer o quê? Para acontecer a junção destes gametas, do gameta masculino e o gameta feminino. Quando houver então essa junção, nós temos a formação do zigoto normalmente, como em qualquer tipo de reprodução sexuada. Meus amores, mesmo que os nomes dos órgãos e das estruturas e dos gametas sejam diferentes, a gente tem que pensar que o mecanismo é igual, né? O masculino ele vai chegar até o feminino para poder haver a junção e então a formação desse zigoto. E aí esse zigoto então vai sofrer várias divisões celulares, formando-se um embrião. Ao mesmo tempo, aqui no caso das flores, que o embrião se forma, o ovário também se desenvolve para formar o quê? Para formar a semente, lembra? Aqui nós temos formação de semente, que vai envolver o embrião, então ele vai proteger o embrião. É como se fosse, a muito grosso modo, a casca do ovo dos animais ovovíparos, né? A casca não vai proteger? Então, aqui quem vai proteger é a semente. A semente é que vai proteger, então, o zigoto que está no seu interior. Sendo assim, o que acontece? Além de proteger, ele fornece reservas nutritivas para que ele se desenvolva, certo? O ovário também vai se desenvolver para formar o fruto, que já vai envolver a semente, ou seja, tudo para proteger o que está dentro, que é o embrião, ok? E aí, essas formações de semente, de fruto, podem favorecer o quê? A proliferação desses organismos, né? Como a gente tem os vegetais como sésseis, eles dependem de outros seres e de outros fatores para que sejam ampliados os seus locais de germinação. Então pode ser levado por animais, por vento, aquela fruta pode ser comida e jogada a semente um pouco mais à frente, por animais, né? Por seres humanos, que também são animais. Então ele vai garantir que aquela semente caindo em um outro ambiente possa germinar e originar uma nova planta, que é a função aqui da reprodução, né? A gente não pode esquecer que a função reprodutiva é perpetuar a espécie. Então, como aqui nós temos espécies sésseis, ele depende de outros fatores para que essa germinação aconteça em outros locais, né? Para que a gente leve de um lugar para o outro. E eu acabei aqui, já estou na página aqui, na foto, na imagem da reprodução sexuada, mostrando justamente isso. O grão de pólen ele vai atingir o estigma, vai produzir, vai gerar esse tubo polínico, vai atingir o ovário, o óvulo, e aí vai acontecer todas aquelas etapas que eu falei, né? Vai ter o zigoto, depois vai se formar a semente, e aí até chegar ao processo final de germinação. Meus amores, isso é só para a gente relembrar. O que nós vamos enfatizar ao longo deste final de ano é a reprodução na nossa espécie, né? Essas outras espécies, esses outros tipos de reprodução, vocês estudaram nos anos anteriores. Nós vamos trazer para a nossa espécie e ver o desenvolvimento humano, vamos falar a respeito de fecundação na nossa espécie, ok? Mas é bom a gente dar uma relembrada para saber como são nos outros animais e vegetais, ok? Eu espero que vocês tenham entendido, que tenham relembrado, porém, tiverem dúvidas, quiserem, né, tiverem algum questionamento, nós temos os nossos encontros para tirar todas as dúvidas que ficarem, ok?
Um beijo para todos, uma ótima semana. Continuem se cuidando e até!